Olá, fã do futebol americano, mais uma edição especial deste Futebol Americano Brasil com o Jornal do Comércio. Comigo aqui o quarterback, Signal Caller, multipolivalente Adriano Souza Júnior, o chuchuzão do Porto Alegre Warriors. Hoje, Cruzeiro Lions vai disputar aí o Campeonato Gaúcho deste ano, a temporada 18. Obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Eu queria... A primeira pergunta, assim, o que te motivou a ser quarterback? Cara, eu comecei como wide receiver, né? Minha primeira experiência dentro do futebol americano foi como wide receiver, mas sempre tem aquele gostinho, assim, de querer estar comandando, de querer estar dando as ordens em vez de recebendo, né? E eu sempre tive essa coisa de liderança muito forte dentro de mim. E foi uma coisa meio que natural, assim, que aconteceu. Quando eu comecei a jogar futebol americano no Porto Alegre Warriors, eu entrei como wide receiver lá na época, e não tinha uma posição de quarterback definida ainda. Então, essa minha liderança meio que chamou a atenção do pessoal da comissão e foi uma coisa natural, sabe? Não foi nada que eu impus ou que a staff acabou pedindo pra mim. Foi uma coisa que foi acontecendo natural, assim. Eu fui tomando a posição, eu tinha um braço bom também, então acho que isso chamou a atenção. Eu sempre quis ser quarterback, mas não foi nada que eu fui atrás, sabe? Meio que apareceu, assim, a oportunidade. Para esse primeira experiência full pads aí para a Copa RS, o time entrou como underdog, totalmente desacreditado, acredito, por boa parte da imprensa, inclusive por mim. E surpreendeu muita gente, foi segundo colocado e por pouco não beliscou esse título. O que tu consegue trazer de bagagem, o time que já foi campeão da NLFA, trouxe agora para a Copa RS e vai entrar para o Campeonato Gaúcho, não entra mais como underdog? Eu acho que a gente entra como franco favorito a playoffs, né, nesse grupo. A gente mostrou, acho que pelo desempenho que a gente teve na Copa RS, acho que ficou claro para todo mundo que a gente não está aqui para ser mais um time só, a gente está aqui para competir sério. E o trabalho dentro do Porto Alegre Warriors e agora no Cruzeiro Lions é sempre assim, a gente sempre tem essa mentalidade de que a gente vai chegar e ninguém vai acreditar na gente, mas a gente vai provar que a gente tem capacidade, sabe? E isso aconteceu durante a Copa RS. Os favoritos, como tu bem disse, para fazer a final era Chimangos e Bulldogs, pela experiência que tinham. E a gente foi lá e provou que não é assim, né? Que a gente tem capacidade de estar lá, apesar de ser novo e não ter tanta experiência como os outros dois times, mas a gente tem um elenco muito talentoso e dedicado. E eu acho que isso faz diferença e compensa essa inexperiência que a gente tem. Em alguns momentos faz falta essa experiência, mas no geral acho que compensa esse talento e essa dedicação que a gente tem. Como eu disse, nesse grupo que a gente está, o grupo B, a gente tem plenas condições de chegar aos playoffs. Acredito que são 2 vitórias, né, que levam para os playoffs. O jogo contra o Bulldogs vai ser pedreira de novo. Contra o Qualifying não vai ser também um jogo fácil, vai ser um jogo pegado também. E Juí vai ser pedreira demais, né? Então, mas eu acredito que a gente consegue arrancar 2 vitórias sim. A gente está bem fechado, o playbook novo está muito bom, a comissão técnica está bem sólida também agora, bem mais sólida do que o ano passado. Então, acredito que a gente tem tudo para chegar nos playoffs. Até tu comentou da experiência. Apesar de ser um time relativamente novo no mercado gaúcho e aqui em Porto Alegre, mostrou um playbook um pouco mais complexo do que os antigos times de informação tinham. Né? Tem um time, um ataque mais espalhado, spread, consegue fazer essas leituras de RPO ou read option. Como é que foi adaptar para um time que começou faz pouco para um playbook mais complexo? Eu acho que a genialidade do Wesley, lá no tempo do Warriors, já na NLFA, junto com a minha experiência que a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu já estudo futebol americano há algum tempo, então eu já conhecia alguns conceitos e o Wesley é um gênio fazendo playbook. O playbook do Warriors da NLFA a gente fez e se vocês forem procurar lá na NLFA, a final da NLFA, a gente já mostrava já um pouco disso que a gente mostrou na Copa RS. Um ataque espalhado, com muitas vezes no huddle e jogadas mais um pouco complexas, alguns conceitos ofensivos de passe mais complexos, né? E isso foi transmitido agora para essa migração do full pad. O playbook que a gente usou e o play calling que a gente usou na NLFA a gente usou na Copa RS também. Basicamente o play calling foi o mesmo. E o sargento, né, o Arthur Silveira, ele também implementou algumas coisas novas, né? Deu uma incrementada nesse playbook. Mas eu acredito assim que o grande ponto desse playbook, o grande mentor desse ataque que a gente teve durante esse ano foi o Wesley, e isso lá no tempo do No Pads ainda. Foi ele que instalou essa filosofia que se manteve no Full Pads. Né? E passando essa transição do No Pads para o Full Pads, na tua mecânica de lançamento, até inclusive de leitura de defesa,
o que tu vê de muita diferença? Claro, tem uma diferença absurda, sim, mas na tua mecânica de passe, como é que funcionou essa transição? Tá, eu sou um quarterback com estatura baixa, né? Eu não sou um dos mais altos do mundo, então já me atrapalhava já no no pads a minha altura e a minha mecânica ser baixa. Por mais que eu sou baixinho, a minha mecânica de passe ainda era baixa, né? A minha mecânica de passe era abaixo do ombro, o cotovelo. Isso me atrapalhou em alguns momentos. Agora, com a vinda do coach Wendell no meio do ano passado, né? Para essa migração, para esse projeto de migração para Full Pads, ele já começou a trabalhar, mesmo sendo coordenador de defesa, ele começou a trabalhar comigo já a minha mecânica, me dava algumas dicas e eu consegui aumentar um pouco a minha mecânica. Subiu disso aqui para isso aqui, mais ou menos. Ainda está baixo, eu tenho algumas dificuldades ainda quanto a isso, mas eu estou trabalhando nisso para que eu chegue agora no gauchão já com a mecânica no ápice, né? Então, isso acho que acredito que não vai ser mais um problema no Full Pads para mim, mas muda muito. A mecânica com shoulder é diferente, leva um tempinho para se acostumar, é um pouco mais rígido o movimento. Mas a questão de leitura de defesa não muda muito. Não senti diferença, sabe? Porque quando os jogadores estão pré-snap, a leitura pelo menos pré-snap, quando os jogadores estão down ali, a OL está abaixada, eu tenho a visão plena, consigo ler o cover shield, ler o tackle box, consigo ler os mismatches também. Então acredito que leitura pré-snap não dificulta. A leitura no pocket dificulta bastante. Acredito que esse hoje é meu principal ponto para melhorar. Porque rotas por meio é difícil para mim passar, porque eu não consigo enxergar muito bem o meio do campo. Mas a gente vai trabalhar nisso agora durante esse período agora até o gauchão começar e vai estar afiado com certeza para o gauchão. Então, um pequeno problema então é função da altura, ter que levantar o queixo para fazer a leitura. Sim. Isso te força a sair em scramble, porque na Copa RS, pelo menos para mim, dava a entender que a OL não era tão confiável, ele entrava em colapso, tinha que sair para lateral para buscar o passe. Até foi bastante preciso em passes e movimentos. Então, tem ainda essa dificuldade em função da altura, como trabalhar isso para... Sim, às vezes eu me precipito, tem total razão nisso que tu está falando. Às vezes eu me precipito com um pocket limpo, eu saio pro scramble porque eu não consigo ter visão plena, sabe? Eu poderia segurar mais no pocket e procurar as leituras, mas como eu não consigo às vezes enxergar, eu procuro o scramble para ter uma visão mais clara. E a nossa L durante a Copa RS no Pass Protection foi muito, muito boa, ao meu ver ali, né? Quando eu precisei de um passe longo, quando eu precisei de tempo no pocket, eles me deram tempo. A gente precisa melhorar na OL em relação ao gauchão agora, que é um nível a mais, né? um passo acima, um degrau acima. A gente precisa melhorar bastante coisa, mas o Pass Protection eu acho que é um dos menores problemas que a gente tem. Eu acho que o bloqueio para corrida precisa funcionar melhor e a gente já está implementando conceitos diferentes do ano passado, agora com palavra. Então, vai melhorar um pouco. Mas o Pass Protection eu acho que é um dos menores problemas que a gente tem. Quando eu saí do pocket, se for analisar nos vídeos, a maioria das vezes foi por precipitação minha. Então eu tinha pocket limpo e saía para buscar uma visão mais clara por conta da altura, né? Mas isso vai mudar também, como o meu amadurecimento agora vai mudar. Isso atrapalhou na final, já que vinha de um, como tu falou antes, vinha de um rating durante as partidas bastante alto, mostrando muita eficiência e na final atrapalhou um pouquinho e teve as interceptações. Eu acredito que as interceptações e meu desempenho baixo na final não tenham sido propriamente por causa do scramble. Teve um outro fator aí que atrapalhou bastante, que foi a minha inexperiência como quarterback. Por mais que eu tenha experiência como wide receiver e já esteja no futebol americano por um certo tempo, né, mais ou menos uns 6 anos, que é considerado bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul, como quarterback eu tenho pouca experiência ainda, são só 2 anos. O restante eu era o wide receiver, né? Então acho que além da experiência foi o principal fator. A gente teve um jogo durante a Copa RS, um jogo aéreo muito forte, o melhor jogo aéreo da Copa RS nessa edição, né? Completando muitos passes, muitas jardas, bastante TD aéreo. Então eu cheguei para essa final com muita confiança no passe, excesso até de confiança no passe. E o Bulldogs usou sabiamente um cover 2 contra isso, protegeu bem o fundo. E o meu excesso de confiança fez com que eu forçasse bolas em cobertura dupla, às vezes um mesmo jogador marcado por um safety e um cornerback, eu lancei a bola por inexperiência pura, e quando eu poderia ter corrido pelo meio. A gente começou a correr pelo meio no segundo tempo do jogo, e a gente fez um drive da linha de 1 jarda do campo de defesa à linha de meia jarda do campo de ataque, só correndo pelo meio, basicamente. E eu poderia ter feito isso ao longo do campo do jogo inteiro, né? Porque para fazer o cover 2 eles tiraram um linebacker do tackle box, então liberou um pouco mais o meio. E eu poderia ter explorado isso mais. Eu acho que a falta de um coordenador ofensivo também na sideline ali, mais experiente, né, poderia ter feito a diferença. Alguém que chegasse para mim e falasse, para de forçar passe, corre pelo meio que está aberto. Eu fui me ligar nisso só no segundo tempo, né?
E quando eu vi era tarde demais. Mas para esse ano agora, para essa nova etapa, a gente está com uma staff muito boa e eu vou poder contar com alguém maduro e experiente na sideline, então isso vai fazer toda a diferença. Mas as interceptações e o meu desempenho baixo na Copa RS, na final da Copa RS, né, foi por inexperiência e pelo cover 2 do Bulldogs, que não dá para tirar o mérito deles, foi uma baita chamada do coach deles. Né. Falando em inexperiência, né, em função do problema, de ter perdido a final, mas ter conseguido um vice-campeonato sendo underdog, mostrando o serviço, o time, como se deu assim, como o time lidou com um jogo antes do Bulldogs, ainda na temporada regular, que teve problema de briga, teve a suspensão, inclusive a tua ejeção. Sim. O que mudou daquele jogo para lá? De lá para cá, quer dizer? Sim, mudou bastante coisa, principalmente a mentalidade. Naquele jogo da ejeção, deu para perceber que o ataque não depende mais, né? Mas dependia muito do meu estado emocional. Eu percebi isso. Quando eu saí de campo e fui ejetado, parece que todo mundo no ataque perdeu a cabeça, sabe? Ficou meio desorientado e tal, e não por arrogância minha, eu digo isso, mas porque eu construí ao longo do No-Pads e por essa transição toda uma relação de confiança muito grande com os jogadores do ataque, né? E eu confio muito neles, em todos eles, e eles confiam muito em mim. E quando eu saí de campo, parece que eles perderam um norte, assim, sabe? E aí começou a aparecer falta de conduta desportiva, jogadores com uma conduta mais agressiva, alguns ficaram mais agressivos, cada um reagiu de um jeito. Uhum. Alguns ficaram mais agressivos após a minha saída, outros ficaram mais acatados, assim, mais de canto. E isso impactou na defesa também, né? O ataque inteiro impactou na defesa daí. Baixou a moral do ataque e aí baixou a moral da defesa também. Mas agora o ataque não depende mais do meu emocional só. E eu acho que esse é o ponto-chave, sabe? Para esse próximo passo agora, que é o gauchão, não tem como um time depender do emocional de um jogador só. E a gente deu esse passo à frente, inclusive já na Copa RS. Na final da Copa RS, o time estava muito mais maduro. Os jogadores não caíram em provocações, estavam focados só em vencer o jogo. E foi uma pena não ter vindo a vitória pra gente, porque a gente merecia bastante. O Bulldogs também mereceu muito. Mas, como eu falei já para os jogadores, eu não troco por nada o aprendizado que eu tive na final. Nem pelo título eu troco. A gente ter perdido esse jogo foi muito importante pra gente, muito importante. Porque fez a gente perceber o quão a gente pode melhorar ainda e os nossos erros, né? E se eu tivesse ganhado essa Copa RS passando, forçando o passe, e por um milagre a gente tivesse ganhado forçando o passe, eu ia fazer isso no gauchão. Eu ia pegar um cover 2 e ia forçar passe também. Então esse aprendizado para mim, de segurar às vezes um pouco a minha confiança, e com isso segurar a confiança do ataque também um pouco, né? Eu acho que esse aprendizado é valioso demais e não troco nem pelo título. Tanto que não só contigo, mas deu para perceber que os jogadores também mudaram as suas atitudes nas redes sociais, né? Então, essa mudança para o Full Pads e mudança de atitude e enfrentar outras equipes, como isso se reflete assim no dia a dia de vocês? Cara, eu acho que essa mudança de mentalidade ela não pode acontecer só nos treinos, né? É óbvio, a gente treina aqui no Brasil ainda, no geral, né, na média, assim, muito pouco. Os times treinam muito pouco, não são treinos todos os dias. São treinos no máximo 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, os times que mais treinam, né? Então é difícil tu mudar a mentalidade de um jogador só no treino. É pouco tempo para fazer isso. Então a mudança de mentalidade tem que acontecer em casa também. E aí entra o papel da gestão e da staff estar sempre em cima. E isso está acontecendo no time de fato. A staff está mais séria agora. Os jogadores estão vendo que o negócio vai ser diferente agora para esse ano. Acabou, qualquer resquício de clima de brincadeira vai acabar. Dá para ver, a staff já está puxando para esse lado. Vai ser algo totalmente mais sério. E isso no dia a dia reflete bastante, né? Tem alguns jogadores que dizem que a rotina deles ficou mais séria também depois disso, né? Começaram a parar com as brincadeiras em outros lugares das vidas deles, né? Eu acho que isso é positivo, de qualquer forma, qualquer âmbito que se olhe, eu acho que isso é positivo. Agora para o Campeonato Gaúcho. Na Copa RS era uma competição menor, com equipes com nível técnico menores que tu vai encarar agora no Campeonato Gaúcho. No passado tu já tinha sofrido assédio de times aqui no estado, aqui em Porto Alegre principalmente, para trocar de equipe. Agora com uma visibilidade maior, como lidar com essa situação? Cara, eu sou sempre aberto com isso, sabe? Eu acho que perguntar e mostrar um projeto não ofende ninguém, né? E eu sempre
mantive o diálogo com os times que demonstravam interesse em mim, sempre fui educado com eles, assim como eles foram comigo também. E eu acho que não tem problema nenhum tu mostrar o projeto pro atleta e ele se interessar pelo projeto, ele buscar algo que ele acredita que vai ser melhor para ele, né? E eu acho que eu vou manter essa política também agora, não tem por que eu mudar isso. Com mais visibilidade, eu acredito que vão vir mais propostas também, claro, dependendo do meu desempenho dentro de campo, né? Não dá para viver só de passado. Dependendo do meu desempenho agora para o futuro, acredito que vão vir outras propostas e a minha política vai ser sempre a mesma. Eu sempre vou ouvir os projetos. Se o projeto for melhor e for tiver mais benefícios para mim do que o projeto que eu estou agora, eu acreditar que aquele projeto vai me tornar mais vitorioso, porque benefícios financeiros e estrutura, tudo isso conta, mas não é só isso, né? Se manter vitorioso e vencendo jogos, eu acho que é o principal, é para isso que a gente está aqui, né? Para isso que a gente pratica esse esporte, vencer campeonatos e fazer seu nome e tal. Então, se o outro time mostrar que tem uma estrutura boa, tão boa quanto o projeto que eu tô, e lá eu vou conseguir ser mais vencedor do que eu sou aqui, bom, não tem porquê, né? Eu negar um projeto desse. Mas enquanto eu acreditar que eu vou ser mais vencedor no lugar onde eu tô, eu vou permanecer. Então, caminhando pro final, assim, em função até da fusão do Red Schools com a Armada, a fortificação do programa de futebol nos Soldiers, como os Lions vão lidar com a fortificação do seu próprio programa para não perder jogadores para outros programas que estão se solidificando? A gestão está trabalhando nisso, dá para ver. Eu não faço mais parte da gestão, mas o projeto de estrutura do time está muito bom mesmo. Essa parceria com o Cruzeiro agora agregou demais, muito mesmo. O Cruzeiro é um dos times mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil também, e isso agregou muito. Trouxe estrutura, patrocinadores, visibilidade, trouxe muita coisa. E acredito que o atleta que está no Cruzeiro agora vai pensar muito antes de sair, porque ele vai estar trocando algo que tem um futuro, não certo, mas um futuro bem bom pela frente, assim, um futuro muito prolífico pela frente, por algo que talvez seja meio incerto, né? O Soldiers também. O Soldiers é um time muito sólido e é difícil competir com uma proposta dos Soldiers. E eles também têm um futuro lindo pela frente ainda, com certeza. Mas os outros times, a não ser os Soldiers, eu acredito que não tem nada muito certo, sabe? Não tem um nome forte por trás ainda. E o Cruzeiro tem uma estrutura muito boa e já é um time de mais de 100 anos, né? Então isso dá um respaldo para o atleta de que ele vai ter um futuro bom aqui. A gente também está trabalhando na staff para que o atleta se sinta recompensado nos treinos, né? Tem alguém para cobrar ele, tem alguém para fazer o crescimento pessoal dele acontecer. Eu acho que isso, por enquanto, vai ser suficiente para manter os atletas no Cruzeiro. Então, a última. O que esperar de ti, e não só de ti, dos Lions nessa temporada? Esperem o melhor, esperem um passo à frente da Copa RS. Tudo que viram na Copa RS, esperem um passo à frente agora no Gauchão. Da minha parte, eu posso garantir que eu vou estar muito mais maduro nesse campeonato. Não vou estar forçando tantos passes como eu forcei no último campeonato. Vou ter um apoio na sideline de um coordenador ofensivo muito bom, que é o Palavra. Então, de mim, esperem mais maturidade e um desempenho superior ao que eu tive na Copa RS. E do Cruzeiro, esperem o melhor. Esperem o melhor, tem muita coisa para acontecer aí, mas eu acredito que a gente é favorito para os playoffs nesse grupo B, para chegar aos playoffs. E o time está muito, muito focado. Está um clima muito bom. Os grupos de WhatsApp, o grupo do Facebook, está todo mundo muito focado e compenetrado na mesma coisa, sabe? Está todo mundo no mesmo objetivo. E não tem como dar errado quando está assim. Dá para sentir uma energia boa, sabe? Não tem como sair algo de errado dali. Então esperem o melhor do Cruzeiro, que a gente vai chegar quebrando tudo. Tá certo, então. Agradecer aqui ao Adriano Souza Júnior, conhecido como Chuchu. É isso aí. Cruzeiro Lions, que saiu de underdog para ser contender no Campeonato Gaúcho. Quero fazer um agradecimento, então, aos nossos patrocinadores e apoiadores, que tem sido surreal o apoio que eles estão dando pra gente. Agradecer a Calveira Tato, que é um estúdio de tatuagem que tem na Zona Sul, na Avenida Celestino Bertolucci, 185, loja 1. É lá que eu corto meu cabelo e faço minhas tatuagens, e os caras estão me dando um apoio muito bom. Agradecer também a V-Park Estacionamento, a Seven Full Energéticos, agradecer também a Tintas Killing e a clínica de nutricionista Viviane Franco, que é uma clínica muito boa também, que está dando um apoio gigante. E agradecer também ao Cruzeiro, que, sem palavras para eles é um apoio gigantesco que eles estão dando pra gente, e a gente vai colher esses frutos rapidinho.